Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Este é o nosso primeiro podcast Relicário, o podcast das religiosas da instrução cristã. E por que Relicário, né? Onde a gente guarda os nossos valores, as nossas riquezas da fé, que a gente vai compartilhar com vocês neste nosso primeiro programa especial. E para começar, nós estamos com a mesa recheada aqui, recebendo a nossa superiora geral, irmã Eulália Maria, a nossa superiora provincial do Brasil, irmã Patrícia Vasconcelos, e a professora Mariana Barros, que também é diretora do Colégio Nossa Senhora da Graça, também é ex-aluna do Colégio Damas, professora da Faculdade Damas, leiga da Instrução Cristã e mãe de aluno do Colégio Damas. Então, assim, ela preenche todos os requisitos para estar participando desse programa especial aqui conosco. E o nosso primeiro tema não poderia ser outro, senão a grande novidade que a gente anunciou no dia 25, dia do aniversário de 202 anos do Instituto, que a nossa querida fundadora Madre Agathe Verhelli agora é serva de Deus, né? Uma alegria muito grande para todos nós que fazemos parte do Instituto. E eu queria começar com a senhora, a irmã Eulália Maria. Qual a importância de a gente receber essa notícia e de estar celebrando nesse nosso aniversário de 202 anos esse título que a igreja concede à Madre Agathe de serva de Deus? Pois é, Hildo, foi uma grande alegria quando recebi de Dom Paulo Jacques, não é, a mensagem dizendo que tinha recebido de Roma o documento que declara serva de Deus Madre Agathe e que o processo de canonização e beatificação pode continuar porque não encontraram nada que impedisse esta continuidade. Então, celebrar os 202 anos nessa certeza de que ela que iniciou em 1823 o nosso instituto e agora também é reconhecida pela igreja como serva de Deus, é grande valor para nós. Esse legado que deixou, essa herança espiritual, esse carisma, essa missão que enche os nossos corações de ardor missionário e nos faz partir para todos os continentes, inclusive também este ano para a Índia. Que coisa boa. E para a senhora, irmã Patrícia, como é que recebeu essa notícia? A gente já tem a irmã Adélia como serva de Deus e agora também Madre Agathe Verhelli. Seja bem-vinda. Obrigada. Para o Instituto, não poderíamos estar vivendo um momento mais feliz que esse. Termos duas irmãs que vivenciaram este carisma, tendo Madre Agathe como fundadora, ser reconhecida pela igreja como serva de Deus. Então é motivo de muito júbilo, de muita alegria, de reavivamento deste carisma. E por isso nós estamos celebrando 202 anos do carisma das religiosas da instrução cristã na igreja, no mundo, na educação, nas comunidades inseridas junto às paróquias, junto aos jovens, às suas famílias. Nós estamos em júbilo. Que coisa boa. E para você, Mariana, eu que trouxe aqui todos os requisitos que você conseguiu preencher. Só não dá para ser religiosa, né? Mas o resto já completou o álbum, né? Como é que foi para você receber essa notícia? Ela que soube, né? Poucos minutos antes de a gente começar aqui a nossa gravação. Pois é, eu acho que tem uma frase que conduz muito a vida de Madre Agathe, que em tudo amar e servir. Então, muitos títulos, né, podem ser atribuídos, mas como serva, eu acho que serva diz muito para as religiosas, para todos os leigos que estão vivendo esse carisma, né? Então, aqui, mais do que tudo que você me apresentou, né, eu acho que aqui eu me posiciono como leiga em saber acreditar e ter fé, que de fato ela é um fenômeno religioso que merece ser estudado, confiado, e com essa credibilidade, com essa fé, com essa esperança, a gente, enquanto leigo, consegue revelar a face do Cristo educador, ser sal da terra, luz do mundo, seguindo os passos de Madre Agathe. Mariana teve a oportunidade, né, de acompanhar algumas gravações que a gente fez para o documentário A Chama do Carisma e também o doutorado dela, né, que também vai por essa linha. E eu queria, Mariana, que você pudesse trazer, né, o que as pessoas que você pôde acompanhar da entrevista falaram sobre o nosso instituto, falaram sobre Madre Agathe. Pois é, muito foi dito de fato, viu, Hildo? Assim, nós estávamos lá, né? Eu estava nos bastidores junto com ele, com Camila e com tantos outros que fizeram parte desse trabalho, né? Que foi um trabalho muito amoroso para fazer esse documentário que vai, de fato, né, historicamente registrar aquilo que a gente vive, né? Então, Madre Agathe teve um momento que foi muito simbólico para a gente, ali no cemitério, a gente vê que ali a gente estava com muita alegria percebendo que esse carisma está vivo.
vivo, né? E está vivo principalmente porque, de fato, as irmãs conseguem, com essa missão, dar essa continuidade. E, assim, ouvir isso das irmãs da religiosa, né, que realmente abriram mão de sua vida pessoal para se dedicar à fé, a esse carisma, é uma coisa. Mas quando a gente ouve de professores que estão estudando cientificamente, né, Madre Agata, então, para mim, foi algo que a gente vibrou muito em ouvir de pessoas que viram nela algo que, além dessa condição da religiosidade, enquanto mulher, enquanto religiosa, ela tinha atributos, habilidades, dons e competências, né, que naquele mundo fizeram com que esse carisma pudesse empreender. E as irmãs dão continuidade. Então, Madre Agata era uma mulher de coragem, sim, era uma mulher empreendedora, sim, era uma mulher que tinha, né, um tino, né, como aquela professora, né, nos traz no documentário, que realmente é fora da curva, né? Então, assim, merece ser conhecida, né? E é importante que a gente perceba nela isso, essa mulher de coragem que hoje nos traz aqui para conversar a respeito dessa linda missão. Hildo, estamos também neste mês de março, em que comemora-se aí, né? Comemorou-se o Dia da Mulher, e neste mês a igreja reconhecer Madre Agata como essa mulher do presente e do futuro. Isso. Encontrar nela as virtudes que a igreja tanto procura, tanto identifica naqueles que de fato se endereçam ali para esse caminho de santidade. Então, Madre Agata é essa mulher que continua respondendo para as crianças, jovens e famílias deste tempo presente, nos inspirando para o futuro. É interessante porque quando nós lemos a vida de Madre Agata, nos aprofundamos, percebemos o quanto ela foi uma mulher, ela é uma mulher atual, não é? Uma mulher assim, desbravadora, não é? Que tinha uma inspiração, que tinha uma visão muito ampla das coisas e que, ao mesmo tempo, de uma resiliência profunda. Nenhum momento da vida dela, ela desmoronou ou perdeu a esperança. Ao contrário, ela foi uma peregrina de esperança, porque sempre confiou em Deus. Nos momentos mais difíceis, ela escreve deixa nos seus escritos que uma ocasião, né, o próprio diretor espiritual dela disse que ela estava se fazendo muitas mortificações. E ela disse, não são as mortificações que me estão, talvez, me mostrando abatidas. Foi o momento que minhas irmãs partiram para a França. Então, naquele momento, eu sofri muito. Então, somente a minha entrega e a minha confiança em Deus é que me fizeram realmente me deixar na paz. Mas as saudades, né, também me deixam dessa forma. Então, Madre Agata é uma pessoa da vida, vamos dizer assim, que viveu o Evangelho na sua integridade, de fé, de discernimento. Então, para nós, assim, é realmente júbilo, alegria, gratidão a Deus por ela ser reconhecida como serva de Deus e continuarmos esse processo para que ela chegue um dia também aos altares, né? Santa Águeda Verhelli. Faremos, né, com todos os testemunhos que serão dados, também nós teremos essa grande alegria. Se demorar muito, as outras gerações também vão poder apreciar, né? Portanto, que a gente deixe para as novas gerações do Instituto esse trabalho, esse processo, e ao mesmo tempo que elas possam, cada dia mais, se tornar pertença, né? Elas sejam fiéis também a esse carisma deixado por Madre Agata Verhelli. A senhora falando, desculpa, Mariana, me lembrou uma reunião que a gente teve com a irmã Débora, e ela citou que um padre falou para ela, né? Que ela disse, agora a Madre Agata deixa de ser do Instituto e passa a ser da igreja. Isso foi muito bonito, né? E nos emocionou quando ela falou isso, né? Qual é o significado disso, a partir disso que a irmã Patrícia trouxe também, né? Dessa presença dessa Madre Agata atual, né? Madre Agata agora é da igreja. Eu acho que Madre Agata, ela sempre foi da igreja, né? Agora, tornar-se reconhecida como serva de Deus, isso vem, assim, justificar, não é? Essa presença dela, porque quem é a congregação que não deseja ser o fundador suba aos altares, né? Porque todos eles tiveram uma inspiração de Deus. É um carisma, ele vem de um impulso do Espírito Santo. É um impulso evangélico. Então, quando ela via a juventude daquela época, como ela aplica, né, ela escreve, ligada à religião, à impiedade, então aquele ardor missionário de consagrar-se a Deus, sacrificar-se inteiramente a juventude em toda parte. Essa parte, em toda parte do carisma, é muito importante, em qualquer lugar, em qualquer espaço, qualquer continente, em qualquer cidade, em qualquer país.
está ali para cooperar na propagação da glória de Deus. E a glória de Deus, como diz Santo Irineu, é o homem vivo. É deixar esse jovem, essa criança, né, acreditando, tendo esperança, tendo um projeto de vida, tendo ideais. Né? Então, Madre Agatha é realmente uma mulher atual, uma mulher de igreja. Perdão, irmã. Mariana? Não, é exatamente isso. Acho que no documentário tem um trecho que faz assim: nós não somos uma escola que tem igreja, nós somos uma igreja, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana, que tem escolas, né? E a nossa escola caminha nos passos de Madre Agatha. E a fala de irmã Eulália nos traz exatamente isso, esse profundo compromisso com o Espírito Santo, que continua nesse mundo atual, falando com todas as pessoas. Então é preciso, através dos passos de Madre Agatha, a gente perceber que é possível, no silêncio dos nossos corações, nas nossas locuções interiores, a gente escutar o que o Espírito Santo nos quer de nós, né? Para que ele nos move. Então, assim, ser leigo são todos aqueles que não são freiras e padres, somos todos, mas leigos engajados e associados aos religiosos da instituição cristã, existe um caminho, e o caminho é o de Madre Agatha. E o que é ser agatiano? O que é ser um leigo agatiano? Primeiramente é isso, é perguntar como ela pergunta: Espírito Santo, o que de mim quereis? E aí a gente percebe que para ela foi dito com muita clareza, é a juventude Madre Agatha daquela época. E hoje a gente se identifica. Então, os leigos hoje, engajados, as religiosas da instituição cristã, se comprometem com essa, não mais juventude, mas juventudes, né, que é um desafio tamanho, tão quanto foi na época de Madre Agatha. Então, sim, é um carisma atualíssimo, né, e a gente se sente movida pelo Espírito Santo para, nos passos de Madre Agatha, junto com a Igreja Católica, né, transformar o mundo cuidando, zelando da juventude. Perfeito. E aí, irmã Patrícia, a gente tem a nossa comissão das juventudes, né, também, e o nosso carisma que ele permanece atual. A senhora agora como provincial, mas participou lá da inauguração do nosso novo colégio, Santa Cecília Eusébio, que eu queria que a senhora pudesse apresentar esse nosso carisma enquanto atual e que continua se expandindo. É muito interessante perceber esse momento da história. Enquanto Mariana falava, vinha assim algumas imagens e leituras de que Madre Agatha, ela surge, ela começa o seu momento dentro de um contexto de Revolução Francesa, né? Com as consequências da Revolução Francesa, o mundo estava desabando ali, né? As juventudes, nesse contexto que a irmã Eulália já trouxe, de impiedade e religião. E hoje também o mundo está em guerra, né? E Madre Agatha continua presente hoje através de suas filhas, através deste carisma, através deste legado, mais vivo do que nunca, né? Um carisma que tem o cheiro da juventude, que tem a energia da juventude. E pensar numa expansão de um colégio não é apenas pensar numa expansão de estrutura, de prédio, mas expansão de espaços diversos, contemporâneos, que dialogam com a cultura presente. Para quê? Para continuar levando este carisma a estas juventudes. É estender o olhar, o sorriso, o abraço de Madre Agatha a outras gerações. Então, tanto os espaços de educação formal nas diversas cidades onde nós estamos, no Brasil ou fora dele, como também as comunidades que estão inseridas no contexto das paróquias, é esse espaço de, mesmo em meio à guerra mundial que estamos vivendo, poder dizer sim, nós queremos continuar sendo fiéis a este carisma, entregando as nossas vidas, dando as nossas contribuições para que esta geração seja formada nos espaços de educação formal ou informal, mas que chegue a esta geração a educação da fé, a experiência com o amor de Deus, para que nós possamos formar jovens líderes que possam transformar realidades. Então, esse é o nosso desejo, é em que nós empregamos a nossa vida, outras pessoas que estão conosco, né? E os nossos espaços, eles estão preenchidos, povoados de muitos profissionais, leigos, sempre alunos, ex-alunos, famílias que querem também contribuir com essa forma de ser e estar no mundo, que é viver a espiritualidade, o carisma, o jeito de ser agatiano. O Hildo, quando a irmã Patrícia falava de guerra, né, o contexto que nós estamos vivendo hoje, aí lembrei também do documentário, quando a nossa expansão também na África, não é? E aquele parte do documentário que chega e emociona quando a gente vê aquela questão da
rebelião que teve na África, né? E que as irmãs sofreram, porque ali também morreu uma irmã nossa martirizada, né? Que foi assassinada por um dos soldados, né? Que estavam todas presas. E hoje as nossas irmãs passam pela mesma dificuldade, né? Então, desde que, vamos dizer assim, eclodiu a guerra no Congo, elas vêm passando por essas dificuldades, mas também para mostrar o quanto a resiliência, o ardor missionário, a fé, a esperança reina no coração de nossas irmãs. Então, nenhum momento até agora essas irmãs se queixaram, né? Ao contrário, o medo existe, mas também elas têm se reunido, elas têm rezado, nós estamos também bem unidas a elas, e sábado nós tivemos também um momento assim de encontro com todas as irmãs do Instituto, e elas estavam lá, todas, não é? Participaram muito bem, nos deram notícia, nós também comungamos com a dizendo das orações que nós estávamos presentes, para mostrar essa resiliência, essa capacidade, esse amor também ao carisma, esse desejo também de que também lá no meio das dificuldades, das violências, das mortes contínuas, dos espaços que estão, vamos sendo tomados pelos soldados, pelo domínio, né? Tirando até a liberdade, mas elas estão lá com fé, com esperança, essa confiança, também como foi a nossa fundadora. Lália, e também assim, nessa transformação, nessa travessia que o Instituto passa, né, nesse novo século aí de horizontes, de deslumbramento, também as irmãs da Europa, que saindo de lá vieram para o Brasil como missionárias, como aquelas guerreiras que estavam ali para entregar a vida por essa causa, também depois foram para a África, né? Hoje, nessa travessia, tanto o Brasil como a África enviam irmãs, frutos dessa missão, para continuar vivo este carisma lá, especialmente na terra de Madragate, né? Nós fizemos a peregrinação exatamente nos passos de Madragate. Então, todo o Instituto se colocou nessa dinâmica de olhar para Madragate, de olhar para o seu jeito de ser e fazer, para este carisma. Nos colocamos em peregrinação como celebração, e a temática da peregrinação era exatamente esse, nos passos de Madragate. Então, onde ela nasceu, onde ela andou, o que possivelmente fez, onde o seu corpo no momento está sepultado, escutar pessoas que conviveram naquela cultura. Então, assim, foi uma forma de nos aproximarmos da nossa fundadora, da nossa mãe espiritual, e Deus vai respondendo, né? Ser serva de Deus é uma resposta de Deus a todo esse desejo das irmãs, das pessoas, dos alunos, das famílias, de que, de fato, esse carisma ele continua relevante hoje para nós e para as pessoas que compartilham desse carisma. Interessante, né? Como a Patrícia lembrando, né? Foram as irmãs belgas que vieram para o Brasil, foram para a África. E hoje o contexto da vida religiosa também na Europa, que é bem diferente daquela época. Então, hoje são as africanas, são as brasileiras que estão lá. E essa experiência nossa, não é? Nós percebemos já os frutos. Onde é que as irmãs estão lá, as brasileiras e as africanas? Todas elas com a juventude. Estão assumindo nas dioceses onde nós estamos a catequese, a pastoral. Inclusive, a irmã Jaqueline, brasileira, que trabalhava muito, né, com a juventude aqui no Brasil, ela é na diocese de Liege, faz parte da equipe responsável pelos jovens e pelas vocações. Então, esse voltar também às fontes, não é? Elas vieram e agora nós estamos lá para também colaborar para que o carisma continue vivo naquela terra onde Madre Agata, com todo ardor, iniciou a nossa missão. E aí, Hilda, eu percebo que, de fato, foi necessário a gente voltar para as raízes, nos passos de Madre Agate, até para identificar a nossa identidade, né? Aí agora eu já falo como ex-aluna, que a gente nem fala mais ex-aluno, que parece que às vezes o ex passou, né? Eterno aluno. Né? Então, o eterno aluno carrega, de fato, valores que vieram dessa formação de evangelização das religiosas da instituição cristã e que, de fato, é um diferencial que se percebe no mercado de trabalho,
socialmente em todos os espaços, né? Então, assim, na verdade, é a gente perceber que Madre Agata está realmente viva, ativa, né, nessas escolas que estão em expansão e com um carisma de muita vanguarda. A gente sabe que a juventude hoje, já tem até pela Organização Mundial de Saúde uma definição etária para isso. A primeira infância, a segunda infância, muitas vezes a família está lá, controlando, cuidando, com a ingerência mais tranquila. Mas quando entra na juventude, ou seja, o pré-adolescente, o jovem, já a partir dos 12 anos de idade, de fato é feito João Batista e Jesus. A família tem que diminuir para o jovem crescer. E é aí que esse mundo dessa sociedade líquida, esse mundo tão ameaçador da pós-modernidade, vai fazendo com que essa juventude hoje, né, enfrente esse desafio de ser jovem e permanecer com esses valores tão bem sedimentados muitas vezes pela família e pela escola na primeira e segunda infância. Então é aí que a tecnologia puxa e tantos desafios se apresentam para a gente. Então, para mim, em especial, que além de ser leiga, engajada, mãe de aluna, é perceber de fato a vanguarda de um carisma que de fato hoje, né, urge, pede, clama, né, ajuda, um olhar da igreja, um olhar da sociedade. Então, a juventude hoje está realmente, isso que torna o carisma de Madre Agata extremamente atual. Então, assim, nós temos muito o que fazer enquanto missão, porque, de fato, é uma sociedade que, na época de Madre Agata, era uma sociedade física, as pessoas não estavam ali fisicamente com as suas ameaças. Agora, nesse plano virtual, nesse plano digital, as ameaças são invisíveis, o inimigo está dentro do quarto, está dentro de um telefone celular e de um computador. Como a gente conseguir proteger essa juventude e conduzi-la, né? O caminho de Madre Agata é o caminho de Jesus Cristo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida para a Madre Agata e para todas nós que fazemos parte dessa missão. Então, assim, eu sou uma entusiasta nesse sentido de perceber que, enquanto estando em missão, a gente, de fato, está comprometido com Jesus Cristo, né? A gente está revelando a face do Cristo, cuidando dessa juventude. Perfeito, Mariana. E quando você fala isso, até para quem está em casa possa entender, você enquanto diretora da escola também, como é que a gente procura levar isso no dia a dia dentro das escolas da Rede Damas Educacional para os alunos, para os educadores e também para as famílias? Pois é, então isso aí já está chegando pertinho, né, de algo que eu já venho estudando há quase 4 anos, que é exatamente esse projeto, né? Existe um projeto, é um projeto que hoje a gente pode chamar projeto político-pedagógico, mas é um projeto missionário, e que um projeto não é apenas um jogo de palavras num papel frio ali, numa gaveta ou numa prateleira. Esse projeto é um projeto vivo. Esse projeto é uma mulher, que é uma religiosa, uma freira, que está viva nessas irmãs que aqui estão. Então, esse projeto pedagógico de evangelização, como a nossa provincial sempre gosta de lembrar, estamos evangelizando, estamos, sim, levando o evangelho, anunciando Cristo, né? E lá nas nossas rotinas escolares, é isso. Todo mundo que trabalha na Rede Damas não é um empregado, é um educador. Então, assim, da portaria, que ali no seu Bom Dia você já vai estar educando, em todos os setores, eu digo na portaria porque está ali recebendo. Então, é o primeiro bom dia, o primeiro sorriso, é o Cristo educador que tem que estar ali. Então, assim, nas escolas é isso que a gente precisa observar, se todos aqueles que fazem parte da Rede Damas estão nessas condições de carregar essa responsabilidade de ser essa face do Cristo educador. E, além disso, né, a forma que a gente trabalha, hoje a gente vê muito nas ciências da administração, os coaches falando, você precisa de uma frase de efeito, né? Então, ela nem imaginava que depois de 200 anos a gente ia estar falando nisso, mas quando ela olha para uma divisa e disse, olha, não é só fazer o bem, é alegrar-se em fazer o bem. Então, eu acho que o Gaudete et Benefaciam, que move essas irmãs e que move quem faz parte dessa rede de educação, é essa alegria realmente de se sentir numa missão, de se sentir relevante, que está servindo a algo maior, que era Deus, né? Realmente consagrando-se a Deus e sacrificando-se, ou seja, se ofertando a essa juventude. Dessa forma, nas escolas, Hilda, assim, mais objetivamente respondendo, é perceber que todos os colaboradores são educadores. Nós temos projetos seríssimos, que são os projetos de pastoral, que, se bem vivenciado, experimentado, se a juventude e a criança, sempre parceria, né, família e escola, entenderem que aquilo ali está sedimentando esses valores de Madre Agata, os valores cristãos, eles são imperdíveis, né? Eu tenho os meus favoritos, em especial aí o Fórmula 1 e o Máscara, né, mas, de toda forma, são projetos que reforçam o nosso carisma. Perfeito. Enquanto ex-aluno também, já que você lembrou aí, né, a minha crisma ela foi muito marcante e ela foi conduzida também na escola, né, que é um sacramento da igreja, e a igreja concede essa autoridade para as irmãs e que a gente pode receber e que deixam vários frutos para a igreja, né?
Mas eu queria retomar isso que você falou. Foi tão bonito, né? Falando sobre esse zelo, esse cuidado que as irmãs têm e também desse carisma missionário. E eu queria trazer para a irmã Patrícia como é que faz para ser uma religiosa da instrução cristã? Muito boa Já pergunta. faço o convite, né? Como é que faz para entrar? Qual é a formação que precisa ter? E faço o convite aí para jovens que estiverem assistindo que desejam realmente conhecer o nosso carisma. Bom, geralmente este desejo acontece a partir do momento em que a jovem começa a se perguntar: eu, indivíduo, filha de Deus, para que Deus me trouxe a esta vida? Né? Todos nós sabemos, nós existimos a partir de um propósito de Deus e um desejo de Deus. Então, vir a esta terra, cada uma tem um propósito de vida, né? E talvez a gente passe a vida inteira tentando descobrir qual é esse propósito. E neste caso, a partir de uma experiência com Jesus, com o amor de Deus, talvez algumas tenham um engajamento maior na igreja, já em grupos jovens, ou não. Muitas pessoas são chamadas a partir de realidades diversas, né? Onde você está, com quem você está, Deus pode chamar ali. Mas, geralmente, a igreja também provoca esse desejo de um segmento mais próximo, mais radical, de uma entrega incondicional. E esse chamado, essa entrega, está sempre ligado a um propósito ainda maior, que é fazer o bem, que está ligado ao serviço ao próximo. Eu faço a entrega da minha vida para levar mais vida a outras pessoas. E isso por causa de um grande amor. E este amor, ele se torna a razão de ser, de existir, é o que motiva, é o que inspira. E todos nós somos chamados a experiências diversas. Uns são chamados ao matrimônio, outros são chamados à vida laical, consagrada, outros a um bom cristão e outros à vida religiosa consagrada. Não é? Nós, no caso, somos de vida religiosa apostólica, né? Nós temos os nossos momentos de espiritualidade, de internalização, de parar mesmo para rezar, mas toda essa espiritualidade é para que nós possamos servir, nos colocar à disposição dos demais, da humanidade. E no nosso carisma, através da educação e evangelização. Mariana falando ali dos projetos de evangelização, quem passa por nossa formação faz, de fato, uma jornada de formação de valores, de espiritualidade, de experiência com Deus. Mas também todos os nossos projetos pedagógicos estão voltados para a formação da pessoa humana, com a pessoa crítica, consciente, alinhada às necessidades da humanidade, portanto, solidárias. Por quê? Porque este era o projeto de Deus, de Jesus, aqui na Terra, né? Para que a humanidade pudesse se reconhecer como humanos e, portanto, como irmãos dentro desta fé. O fato de sermos escolas confessionais católicas não nos impede de receber pessoas de outras crenças. E nessa está a beleza da nossa fé católica, né? Do respeito, de poder caminhar junto, cada um crendo no mesmo Deus. Embora muitas vezes tenham expressões diferentes, né? Mas nós somos, sim, escolas confessionais católicas, com a jornada de formação espiritual aí muito consolidada, projetos pedagógicos críticos, solidários, e isso faz com que a gente possa olhar e dizer assim, olhando para as religiosas, né? Olhando para esse carisma, para outras irmãs que já viveram isso, por que não? E através da oração, dessa escuta de Deus, esse chamado, como veio para a irmã Eulália, para tantas outras irmãs, para a Mariana como leiga, para você como bom cristão e colaborador, como profissional, né, neste carisma, para mim também pode vir para você, jovem, que nos assiste nesse momento. Escute o seu coração. Escute os desejos da sua alma. E aí Deus pode estar falando e você pode, sim, ser um grande sinal para outros jovens. Oi, irmã Patrícia, você falando dos encontros, né? Eu acho que vai haver, está marcado já, eu vi pelo Instagram da RIC, aquele thriller, não é? Sim. Que até em Garanhuns vai acontecer.
Então, é um momento assim de aprofundamento, não é, da vocação, para saber que é aberto para meninos e para meninas, não é? Então, é uma forma de você encontrar. E depois há também outros encontros de aprofundamentos maiores, não é? Que você pode também acompanhar pelo nosso Instagram, onde a irmã Débora, que é a responsável, né? Vocês podem entrar em contato com ela também, não é? Então, esse programa existe para que você possa descobrir qual o projeto de Deus em sua vida, né? Se você realmente vai continuar, vamos dizer, só como cristão, você quer também o matrimônio, você quer a vida sacerdotal, você quer a vida religiosa. Então, são projetos na igreja que são oferecidos a todos os cristãos e aos jovens, nessa busca dessa realização também pessoal. Você pode ser um bom profissional, você pode ter boa formação também no seu ambiente de trabalho, você pode exercer a sua missão também como cristão, mas você pode também, além disso, dizer, não, eu quero uma consagração, quero viver em comunidade, quero consagrar minha vida a Deus e também através de uma missão. E a missão também nossa é essa, da educação. A educação em qualquer parte, né? Você pode também ir para a África, você pode ir para a Índia, você pode ir para a Europa, você pode também ir para o Brasil, né? Então, essa missão que se estende, né? A Hermelália é internacional. Olha. Então, essa realidade que também a gente toca, né? Os nossos corações e as nossas vidas, né? Você também, né, Hildo? Você é fruto da nossa missão. Você está aqui também como profissional, mas você também passou pelos nossos bancos escolares, né? Recebeu toda a formação também cristã, participou de jornadas da juventude, não é? Também crismado, então participou de grupos jovens aqui no Damas, não é? Você também tem uma longa experiência que pode também de ser tocado pelo carisma. E ainda mais teve a graça de, no ano bicentenário, não é, fazer os registros históricos, não é, desse grande documentário que temos, também conhecendo as nossas realidades. Você poderia também falar um pouco, foi para você essa convivência na Europa, essa convivência na África, né? Deixando tantos amigos lá na África, todo mundo, Hildo, onde é que o Hildo está? Então, assim, você também teve essa graça, né? Você e Camila, 2 ex-alunos que nos acompanharam, Mariana também, uma parte, né? Então, você também poderia falar agora, né? Para dizer o que foi para você também, não é? A irmã mudou o papel, né? Querendo me emocionar aqui, mudou a rota do programa, mas realmente, assim, eu sou muito grato, eu sou realmente o filho de Madre Agate e filho de cada uma das senhoras. Estudei a minha vida toda no Colégio Damas, né? E o momento mais marcante, como eu já citei, foi justamente a minha crisma. Né? Quem me vê hoje falando, sorrindo, eu era um pouco introvertido aqui na escola. Olha né? só. E depois que eu tive a minha experiência com Deus, o meu primeiro testemunho foi no ginásio lotado. Né? Após a celebração da missa, eu pude dar o meu testemunho e realmente foi um momento que ficou marcado. Né? E a partir daquele instante, eu passei a ser realmente um missionário. Cheguei a ser coordenador de grupo jovem, fui coordenador da juventude aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, a gente organizou aqui o Bote Fé, que foi um evento que ficou na história da igreja do Brasil e eu acho que até do mundo. Né? E a oportunidade de participar da Jornada Mundial na Espanha, aqui no Brasil também, e tendo a graça de estar sempre vivenciando esse carisma, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Em alguns lugares, quando eu chego, geralmente no interior, eu falo, é fulaninho, filho de não sei quem, né? E aí quando eu chego em determinados lugares, falo, é Hildo do Damas. Né? Então isso é muito marcante para mim, isso é muito emocionante. E a experiência do documentário foi algo muito rico, né? Eu entrei literalmente na casa das senhoras. Né? Então, ficamos nas comunidades e vivenciar isso foi algo inacreditável. Né? Você entrevistar, por exemplo, a irmã Josefine, lá em Sherborne, na Inglaterra, e ela relembrar isso, né? Que a gente escolheu estar aqui porque era o lugar menos católico da Inglaterra. Né? Então, eu estou me arrepiando só de lembrar. Veja que coisa linda. Né? Ela poderia ir para um lugar onde fosse mais fácil. Né? Então, isso é ser reflexo de Madre Agate. E quando as irmãs responderam que queriam vir aqui para o Brasil, elas disseram, né, onde a impiedade reinar, onde tiver religião, a gente vai lá. Né? E essa missão está aqui há 128 anos, né? E já caminhando para os 130. E voltando à vivência do documentário, a África foi realmente muito especial. Né?
Eu costumo dizer que chegar à África era como se a gente chegasse em outro planeta, né? Jamais na minha vida eu imaginei ir para a África da forma como eu fui. E como voltou, né? Também, né? Voltou, foi uma aventura. Foi uma aventura ainda maior. Quem quiser assistir, tá aí. Eu vou só recomendar o vídeo para não ter que contar toda a história, né? A gente fez um vídeo antes de lançar o documentário, então tá lá a história completa da saga do meu retorno, de como foi. Mas senti o carinho de todos lá, apesar da falta de tudo, né? A gente foi para lugares que não tinha energia elétrica, que não tinha água, né? E ver o carinho e a alegria das pessoas. Né? No dia que o padre me apresentou lá para a comunidade, rapidamente eu traduzi. Eu pensei, né, se eu falar em inglês, ninguém vai entender. Se eu falar em francês, as crianças não vão entender. Então, eu tenho que falar no dialeto delas. E aí eu fiz um texto rapidamente, traduzi, e na hora que eu li, parecia que eu estava no estádio de futebol. Cada palavra que eu dizia, as pessoas vibravam. E no dia, para eu sair de lá, foi muito abraço, muita alegria. E poder mostrar essa história para o mundo, lugares que jornalistas não conseguem chegar, né? Que as câmeras muitas vezes não são bem-vindas, e mostrar o nosso carisma transformando essas realidades, para mim foi algo assim inesquecível, inspirador, e que realmente eu carrego para a minha vida toda, e fazer com que esse documentário chegue também a muitas outras pessoas, né? A gente já teve a oportunidade de lançar no YouTube, quem quiser poder assistir e buscar aí a Chama do Carisma, mas também a gente está em contato com as TVs católicas, né? Já tem a exibição lá na TV Evangelizar, em Maringá. Dia 21. A gente vai tentar aí também que outras TVs exibam esse documentário que realmente ficou para a história. Mas é isso, irmão. Vamos focar aqui no aniversário do Instituto e aproveitar essa pausa que a gente deu. A gente vai mostrar primeiro esse rosto jovem que a irmã Patrícia trouxe. A gente pediu para aspirantes, postulantes e noviças pudessem também gravar alguns vídeos que a gente vai soltar aí para vocês agora. Olá, eu me chamo Eveline e eu sou postulante. Olá, eu sou Fernanda e sou noviça. Bem, o que me fez escolher o Instituto das Religiosas da Instituição Cristã? Acredito que na vida, né, na vocação, a gente primeiro não escolhe. O próprio Deus é quem nos escolhe. E eu coloquei muitos obstáculos quando iniciei o meu discernimento vocacional. Então, por isso que eu também digo que eu fui muito mais escolhida. E ao longo do período, né, dos encontros vocacionais, o Senhor foi quebrando todos os obstáculos que eu fui colocando. E foi um período também muito fundamental para que eu fosse também conhecendo mais o Instituto, mais os irmãos. E foi ali que eu observei essa verdade, né, que as irmãs viviam a sua vocação, a sua vida religiosa. Isso foi me cativando, me fazendo ficar, me fazendo permanecer. É uma verdade no segmento a Jesus Cristo, uma verdade na relação fraterna entre as irmãs, né, uma alegria genuína de realmente fazer a vontade de Deus. Então foi algo que me cativou, que me cativa, né, que me fez escolher o Instituto. Uma das coisas que me fez escolher e que me faz continuar escolhendo o Instituto das Religiosas da Instituição Cristã. O que me fez escolher o Instituto foi primeiramente perceber o quanto o Senhor ele foi muito insistente em mim também. Assim, quando ele me chamou, né, eu percebi ao longo dos encontros que eu tive com as irmãs também, ver o quanto quando ele quer, ele realmente chama e ele insiste, ele nunca desiste de nós. E eu percebi muito isso no começo da minha caminhada. E ao longo, né, logo no início, na verdade, eu pude perceber e sentir, né, o quanto elas são livres, né, naquilo que elas vivem, no chamado que elas têm, mas elas são livres e vivem com muito amor, com muita alegria. Eu enxerguei em um dia que eu pude estar com elas, eu senti aquele chamado, o Senhor me dizendo, vence seu medo. E ali eu venci, né, fui além, para águas mais profundas e pude ter certeza que era ali, é aqui o meu lugar. Né? Ele me chamava para viver esse carisma na liberdade, na alegria, com amor. E onde ele desejar nos enviar. E ter esse carisma de se consagrar inteiramente à juventude me chamou ainda mais e confirmou a vontade dele. E ter a certeza que era aqui.
Olá, eu sou a Edivânia Mello, sou aspirante do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. Conheci o carisma através de uma amiga, que hoje é noviça, a irmã Beatriz. Quando me deparei com o avançar para as águas mais profundas, isso me atraiu. E a missão de sacrificar-se inteiramente a juventude também me alcançou. Tudo isso foi um processo, né? Um processo de encontro, de experiência. Sei que estava na comunidade com as irmãs. Isso tudo também influenciou na minha decisão vocacional, né? Sempre estava com os jovens na minha comunidade, com as crianças na catequese, os jovens na crisma, e servindo como acólito, como ancila. Então, isso tudo também gerou em mim o que o Senhor quer de mim a partir desse avançar para as águas mais profundas. Então, tudo isso puxou alguma coisa. Fazer parte do Instituto hoje é uma grande alegria, né? Foi aqui que as irmãs tão bem me acolheram, tão bem sou cuidada. Um instituto fundado por uma mulher corajosa, que não teve medo de avançar para os mares desconhecidos, não teve medo de plantar uma semente há 202 anos atrás. E hoje as irmãs dão continuidade àquela semente que foi lançada lá atrás, em outrora. Irmãs que se doam na missão diariamente, que são exemplos para nós, formandas, que ainda estamos nesse processo, mas que para mim já faz muito sentido, né? Aprendo muito com elas diariamente. Então, fazer parte desse instituto muito me alegra. Madre Agathe fala que podemos sempre mais do que imaginamos. Isso é verdade, podemos sempre mais e mais, fazendo a vontade daquele que nos chama, daquele que nos enviou também para essa missão de sacrificar-se inteiramente aos jovens, à juventude, às crianças. Então, celebrar esse aniversário aqui dentro, fazendo parte da comunidade, é um motivo de grande alegria. Nós vimos aí o recadinho das nossas futuras irmãs, falamos sobre esse carinho, elas deixaram essas mensagens aí também para o aniversário do Instituto, 202 anos, e também como é que elas enxergam esse rosto jovem aí do nosso Instituto, mas ao mesmo tempo que a gente tem as religiosas, a gente tem os leigos também que fazem parte, e Mariana está aqui enquanto leiga, e ela falava, né, dessa questão da formação, enquanto os leigos foram importantes também na vida de Madre Agathe, né? Muito, Hildo. Assim, a gente sabe que Madre Agathe passou por muitos conflitos e dissensões lá na Bélgica, né, a França, chegando e tantas coisas, e quando o Instituto fechou, foram os fiéis católicos que de fato animaram, né? A gente costuma falar os cristãos de boa vontade, mas esses fiéis católicos que entenderam que ali ainda tinha muito a ser dado, né, por ela, pela ideia, né, pelo projeto, e que hoje aqui estamos. E aqui estamos enquanto leigo, engajados aí as religiosas da instituição cristã com muita responsabilidade. Então, assim, quando a gente se consagra, essa medalhinha aqui que eu trago hoje, com muito amor e com muita responsabilidade, existe uma caminhada. A gente precisa realmente, como a irmã Patrícia tanto disse, né, uma história de amor. É preciso a gente perceber que existe esse encontro de corações com uma história, né, com uma mulher, com uma freira, com a religiosa que está em missão e com todas essas que aqui estão. Então, acho que todos estão vendo que de vez em quando eu vou soltando uns livrinhos aqui, porque os leigos, eles precisam realmente, existe uma história a se conhecer, a se identificar. Primeira dela, né? Então aqui o Mave, eu acho que é o nosso tesouro, né? Que são as cartas de Madre Agathe. Estou trazendo aqui alguns, que são tantos que já foram trazidos. A história do Colégio Damas, que foi recentemente lançado aqui, está vendida aqui em várias... A chegada das irmãs no Brasil. Isso, exatamente. Toda essa parte histórica aqui é necessário. Que, inclusive, Mariana, pode indicar este livro, Isso, está... que é uma verdadeira aventura essa irmãs. Missão aqui Isso da vinda mesmo. para o Brasil. Belíssimos escritos, depoimento das irmãs, da viagem delas da Bélgica até a chegada aqui no Brasil, e a chegada sem saber falar português, como era que ela se comunicava com as pessoas. Esse livro é maravilhoso. E foi escrito por uma irmã, a Madre Tarcísia Mesquita, né? Que foi diretora do Colégio Nossa Senhora da Graça, e que ela escreveu, ela também escrevia muito bem, uma grande historiadora. Então, ela deixou também essa memória para nós. E hoje a gente vive um mundo que gosta muito de documentários, né, de histórias reais. Então, é a história real, né, que isso nos inspira e nos move. Então, enquanto leigos, existe um caminho. Primeiro a gente precisa despertar, depois a gente precisa aprofundar, e depois a gente precisa confirmar se de fato a gente tem condições de se engajar. Então, assim, o carisma agatiano hoje, ele pode ser encontrado, né, de várias formas, né? Você pode vivenciar. Então, da mesma forma que você perguntou à irmã Patrícia como se dá a animação vocacional para se tornar uma religiosa, a gente volta no tempo e percebe que esses cristãos fiéis, né, animaram Madre Agathe naquela época, que ela funda o Instituto, que hoje está aqui, né, celebrando o seu aniversário.
E hoje a gente está aqui, enquanto lei, continuando junto com essa animação das irmãs, nos animando para que essa missão continue, né, e ela persevere da forma que foi proposta pela nossa fundadora, né? Então, essa trilha, essa caminhada é uma caminhada de conhecimento, de descobertas, né, e de compromisso com a missão e com Deus. E este livro aqui é o mais quentinho, né? Isso mesmo. Novíssimo, novíssimo. E está em mãos, aí as irmãs estão se apropriando dele. Aqui também já é um aprofundamento do carisma, da missão das irmãs, né? Então, tem uma literatura aí significativa para conhecer mais e melhor a pessoa e o carisma de Madre Agate e assim seguir os passos seus. E como se tornar um leigo, como se tornar uma religiosa, já foi dito, como se tornar um leigo. Primeiro é preciso, de fato, ouvir esse chamado, né? Sentir que, de fato, existe uma consagração a Deus e uma oferta, um sacrifício inteiramente a serviço da juventude. Se isso, de fato, lhe toca o coração, se isso lhe move, se o Espírito Santo está lhe conduzindo nesse caminho, né? A gente tem em cada unidade, em cada colégio da rede, a gente tem um grupo formado dos leigos que estão, não, as pessoas às vezes pensam, é um grupo de oração, não é muito mais, é um grupo de missão. Um grupo de missão que a gente precisa conhecer e exercer, né? E trazer dentro dos nossos dons e talentos muito para somar as religiosas e fazer essa missão viva e contínua. Perfeito, Mariana. E eu queria dizer que os livros estão à disposição, especialmente esse novo aqui do Padre Vitório. Ele pode ser encontrado nas edições Loyola no site, se você tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais, né, sobre o nosso carisma, conhecer um pouquinho mais sobre Madre Agate, está disponível. E também temos o livro da irmã Conceição, né, que ela fez a dissertação dela lá do doutoramento lá em Portugal, onde ela conta um pouquinho também dessa história e trazendo e atualizando também essa realidade por meio dos encontros de evangelização. Vou aproveitar essa pausa dos livros. A gente tem novas convidadas, desta vez internacional. Irmã Benedicte, né, que já foi superiora geral lá em Liège, está lá na Bélgica, também gravou um vídeo. E a nossa irmã Anuarite, provincial da África, também enviou o vídeo parabenizando o Instituto e falando sobre a importância do nosso carisma para a igreja. Pela aprovação do processus de beatificação e de canonização de notre fondatrice comme servante de Dieu. Et nous savons, cette année, c'est une année de bénédiction pour nous. L'année 2025 est une année de bénédiction. Et aussi, c'est une année que l'Église a proclamée, une année sainte, une année jubilaire. Et ça tombe bien dans cette année que notre fondatrice, le processus de sa béatification est approuvé. Sûrement, vous ressentez quelque chose. Et elle-même disait, ceux qui espèrent le Seigneur ne seront jamais déçus. Et voilà la réponse que nous venons de recevoir. C'est une réponse d'espérance. Parce que la mère générale nous avait invité au début de cette année, dans sa lettre du 1er janvier, que nous devions continuer à prier pour ces processus. Elle nous avait invité d'être des pèlerines d'espérance. Et voilà, le Seigneur nous a accordé cette réponse positive aujourd'hui. Et si nous allons d'abord commencer à l'exprimer par ces petits chants. Ceux qui espèrent, Seigneur, ne seront jamais déçus. Ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne seront jamais déçus. Oui, Seigneur, ceux qui t'espèrent ne seront jamais déçus. C'est Paul nous l'a dit dans l'épître Romains 5:5. Il dit, l'espérance ne déçoit jamais. Et la mère a pris cette phrase pour elle comme un maxime, notre fondatrice. Et voilà, aujourd'hui nous avons la chance de vivre pour moi, cet grand événement. Alors, sœur Georgine, après avoir appris cette bonne nouvelle lors de notre rencontre internationale la fois passée, que notre mère fondatrice est proclamée comme servante de Dieu et le processus de canonisation de béatification est accepté, quel est le sentiment qui t'anime? Vraiment, le sentiment qui m'anime,
après avoir suivi cette formation, c'est la joie. Mais la joie, on ne sait pas l'exprimer. La joie, vraiment, je suis très, très, très ravie d'apprendre que notre fondatrice, Mère Agathe, est proclamée parmi les servantes de Dieu. C'est une joie exceptionnelle que je ne saurais exprimer, car cela témoigne de un, c'est une femme d'espérance. Dans les tempêtes, elle a tenu bon. Parmi nos différentes fondations, elle a été toujours en espérant le Seigneur qui, lui, aujourd'hui, a valu d'être proclamée comme une servante du Seigneur. Elle a été une femme de grande foi, une femme de prière, une femme dévouée, zélée. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons les fruits. Et moi, personnellement, cette joie qui m'anime, ça m'évite, ça nous évite, comme religieuses de l'instruction chrétienne, partout où nous œuvrons, d'imiter ces exemples et surtout ne pas baisser les bras, mais que nos deux pieds soient dans la barque, même si la tempête l'amène ici, là, avec notre monde actuel que nous vivons, nous soyons toujours femmes de prière, d'espérance. Si un jour, ensemble, nous allons nous retrouver en communion avec Dieu, avec notre fondatrice. Et ce que nous souhaitons à nous toutes, c'est vraiment félicitations et surtout à notre mère supérieure, Sœur Eulalia, qui depuis a commencé ce processus. Voilà, les fruits, nous les palpons déjà aujourd'hui. Et cela, c'est une grande joie pour nous. C'est-à-dire que nous sommes toujours en communion avec notre congrégation et l'Église pour un jour où nous puissions vraiment vivre, célébrer cette festivité dans la grande joie après qu'elle soit vraiment maintenant proclamée bienheureuse. C'est vraiment notre joie. Et je ne sais pas dire, c'est la joie qui nous anime. Merci, grand merci, que Dieu soit loué. Et que Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sœur Marie-Bénédicte. Je vis en Belgique, à Liège, déjà depuis 22 ans. Et avant, j'étais en Afrique. Je suis restée 38 ans en Afrique. J'ai travaillé surtout dans l'éducation des mamans, des jeunes, dans le centre nutritionnel et aussi dans un dispensaire. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la grande fête du 25 mars. Il y a 202 ans que notre supérieure générale, la première, la fondatrice, Mère Agathe Verhelst et quelques sœurs ont pu rejoindre la communauté de Doorzeele, qui avait été fermée pendant plusieurs mois suite à la Révolution. Tous les couvents en Belgique ont été fermés. Et toutes les sœurs étaient animées de ce même esprit de Mère Agathe, un esprit qu'elle a récolté dans sa devise, se réjouir et bien faire. Se réjouir, c'est-à-dire faire son travail, faire tout ce qu'on a à faire le mieux possible, avec foi et espérance et dans la joie. Ces qualités de Mère Agathe, c'était une femme très courageuse. Au-delà des difficultés, elle a continué son œuvre, croyant que le Seigneur était à ses côtés. Le 25 mars 1823, à la suite des guerres qui a occasionné la fermeture de tous les couvents en Belgique, Mère Agathe a rejoint avec quelques sœurs la petite communauté de Doorzeele. Ce fut une grande joie parce que ce 25 mars, elle a pu inaugurer avec ses sœurs la communauté et la première messe a été célébrée. Alors c'est pour nous, chacune de nous religieuses de l'instruction chrétienne, un jour de joie et d'allégresse, un jour d'action de grâce pour tout
que nous avons reçu pendant ces 202 ans, à travers ombre et lumière, joie et peine. Je voudrais ici relever vraiment notre chère mère Agathe Vorel, toutes ces qualités qui ont permis de continuer son œuvre qu'elle a commencée sous l'inspiration de l'Esprit Saint, son œuvre d'éducatrice à la fois auprès de la jeunesse, auprès des adultes, auprès des jeunes, et que depuis 202 ans, la congrégation continue dans différents continents. É muito bonito, não é, o testemunho de Ser Benedita, essa mensagem que ela envia, não é? Mas, sobretudo, eu ressalto o testemunho dela. Ser Marie Benedicta, ela, quando entrou na vida religiosa, ela disse lá, ela estudava em uma das nossas escolas na Bélgica, e a cama dela era cheia de bonequinhos pretos, né? E ela dizia que ela queria ser religiosa, mas só se fosse na África. E a superiora-geral daquela época, Madre Jane, soube. E isso tocou o seu coração. Foi aí que também ela abriu, estendeu a nossa missão também na África. E Ser Benedita foi uma das primeiras missionárias, jovem ainda, sofreu aquele período da rebelião, como já falei aqui anteriormente, foi testemunha da morte da irmã Teresa. Como enfermeira, ela conseguiu, passou a noite tentando, vamos dizer assim, cessar a hemorragia que ela tinha, né? Mas ela chegou a óbito, né? Então, ela foi uma grande missionária, apesar de todos os sofrimentos. Depois, ela voltou para a África e passou ainda muitos anos, completou quando fez 33 anos, então ela voltou para a Bélgica, né? Então, esse testemunho também de vida, de amor missionário, né? Como ela cuidava daquelas crianças, né? Então, isso mostra também esse sentido da vocação. A vocação, ela nasce de um chamado de Deus, de um apelo, né? Então, você jovem, não é, que também está nesse processo de desejo, a sua consagração, não seja surdo aos apelos de Deus, né? Responda com generosidade para você também encontrar a sua felicidade. Perfeito, irmã. A senhora falou dos apelos de Deus e Deus nos falou, né, para expandirmos o nosso carisma para o novo continente. Eu queria que a senhora pudesse anunciar, né? A gente já anunciou de outras formas, mas agora no nosso podcast, para onde vamos e como vamos e o que iremos fazer. Bem, já em 2022, no capítulo, né, o tema do nosso capítulo era Impulsionadas pelo Espírito, né, ser semente de esperança profética além fronteiras. E nesse capítulo surgiram, né, tantas províncias levam sugestões. E uma das sugestões foi a nossa expansão, seja na América Latina, seja em outro país, não é? E a Índia foi quem mais, vamos dizer assim, sofreu esse impacto, né, de que pudéssemos ir para o continente asiático, né? E depois de um discernimento, no caso aqui, sobretudo aqui no Brasil, realmente foi para a Índia, né? Depois de uma consulta que fizemos com os bispos, não é? Sacerdotes, religiosos com experiências também. Então, nós estamos indo para a Índia, né? Estamos ainda com aquele movimento do visto, né? Porque não é fácil, um visto para outro continente, mas estamos assim esperançosos que, com a graça de Deus, poderemos conseguir obter esse visto, né? Porque Deus não se deixa vencer generosidade, a esperança não decepciona. Estamos no ano jubilar peregrinos de esperança e acreditamos, com a força também de nossa fundadora, no desejo dela de multiplicar-se e espalhar-se, que também esse visto vai sair. As nossas irmãs já foram enviadas, né, numa belíssima Eucaristia na paróquia do Coração de Jesus, lá em Maringá, com a presença do senhor bispo Dom Severino, de sacerdotes amigos, de ex-alunos do Regina Mundi, de famílias, né, dos paroquianos. Então, elas estão assim muito entusiasmadas. E nós estamos torcendo que, nesses próximos dias, esse visto possa, vamos dizer assim, sair, né? Possa ser dado essa permissão da ida dela para as Índias, né? Então,
com a graça de Deus, essas missionárias chegarão lá. Vão sim, a senhora ressaltou aí bastante o coração de Jesus, porque quando a gente veio para o Brasil foi justamente para implantar a bandeira do Sagrado Coração de Jesus. Já que a gente foi nesse âmbito internacional de novo, a Mariana lembrava que ela esteve recentemente na NASA, e a NASA ela valoriza muito essa questão da tecnologia, da inovação, né? Mas além disso, Mariana, o que é que ele mais lhe chamou a atenção e o que é que mais eles valorizam no ser humano? Pois é, a gente olha e observa assim que na NASA, muita tecnologia, os cientistas, e muitas vezes a tendência, pelo menos o senso comum acha, que o cientista se afasta de Deus. Para ser cientista, aquela coisa, fé e razão, estão separados. Né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi buscar Deus em tudo que a gente foi fazendo lá. E ver que muitos daqueles astronautas que chegaram na Lua, chegando lá naquela solidão do universo, eles realmente conseguiram, na contemplação deles, sentir a presença de Deus. Então, lá tem um local onde tem uma espécie de museu de memórias, onde tem cartas. Inclusive, eu fiz esses registros, trouxe para os meus alunos do Colégio Nossa Senhora da Graça e mostrei que tinha esse momento. Além disso, né, é importante saber que nós somos uma instituição, consagramos a Deus, sacrificamos inteiramente a serviço da juventude e hoje, através da educação, mas é uma educação que foca nesse ensino religioso também. Temos os outros focos e precisamos estar antenados com o que está se passando na sociedade, com as exigências da legislação, da inovação, né, da tecnologia, da criatividade. Então, para mim, me chamou muito a atenção e por isso que eu sou tão entusiasta desse carisma, porque ele é atual, gente. Porque Madre Agate, enquanto o mundo começou nesse lado da razão, se preocupar muito com as hard skills, que são aquelas aptidões técnicas, Madre Agate já estava lá desenvolvendo as soft skills, a empatia, a compaixão, a resiliência, a oratória, que é a arte de bem falar para convencer, a retórica, né, que é a arte de bem falar. A oratória fala-se bem, a retórica convence, mas com a verdade. Então, assim, principalmente esse amor, essa compaixão, que são características que a gente vê em Jesus de Nazaré, que ele é o nosso Deus, mas ele também é o Jesus histórico, ele existiu. Então, aquele ser humano desenvolveu habilidades que hoje, quando a gente pega nos livros de administração, a gente percebe que hoje o profissional precisa ter essa gestão emocional, além da educação doméstica, precisa ter esse olhar compassivo, empático, né? Não existe mais uma liderança que bate na mesa, que é agressiva, aquela liderança humanizada, né? Que deixa a pessoa nas suas condições de desenvolver os seus dons e seus talentos, nada de opressão. Então, tudo isso a gente encontra aqui na vida de Madre Agate, no histórico de Madre Agate e nas irmãs. Hoje a gente está aqui trabalhando e educando nossos filhos para a gestão agatiana. O que é ser um gestor agatiano? O que é ser agatiano? É exatamente isso, é carregar Jesus em tudo que se faz. Né? Então, assim, hoje eu percebo nela, na vida pessoal dela, na vida enquanto religiosa e na missão, essas tão famosas soft skills, que impedem a igualdade, está com as hard skills. Então, eu estava lá na NASA, onde, de fato, tivemos uma palestra marcada, foi uma imersão de uma semana, e lá eu percebendo que muito do que estava se trazendo como vanguarda, inovação e tecnologia e criatividade, a gente já estava fazendo nas nossas escolas, nossos espaços de educação há 200 anos. Então, como não enxergar a atualidade de um carisma? Está vivo. Perfeito, está vivo e a gente já está chegando à nossa reta final. Eu queria começar primeiro por Mariana, que pudesse deixar a sua mensagem aí de final do programa e também desse aniversário do nosso Instituto de 202 anos. Uma das pessoas que mais me inspirou, aqui todos sabem do meu carinho por irmã Alcilene, minha professora de ensino religioso, né, foi minha diretora na Faculdade de Damas, ainda, né, está conosco, estamos juntas lá. Ela sempre disse que esse projeto que aqui está é um projeto que não é um projeto nem meu nem seu, é um projeto de Deus. Então, o verdadeiro presidente da rede, diretor dos colégios é Jesus Cristo. Então, é dessa forma que a gente enxerga que estamos celebrando hoje, primeiramente, a serva de Deus, né? Celebrando essa missão, celebrando este aniversário, que é um aniversário que hoje, né, caminha para um ad eterno, porque quem está à frente, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém. Irmã Patrícia, a senhora começando essa sua nova missão como superiora provincial aqui do Brasil também. Que mensagem a senhora deixa para o aniversário do Instituto, também para esse nosso programa? A minha mensagem é de gratidão a todos aqueles e aquelas que desde o início desse carisma, desde a sua fundação, a começar por Madre Agate, a minha gratidão por todos os desafios que ela enfrentou para seguir a sua vocação, o sonho de Deus para ela, fundar um instituto que inicialmente isso
nem passava por sua cabeça, né, e seu coração. Mas depois o Senhor foi conduzindo os caminhos, então tudo que ela criou, e não só criou, acompanhou, expandiu para chegar até nós. Então é minha gratidão a todas as irmãs que foram sustentando esta tocha do carisma a cada tempo, em cada situação, em cada desafio e passando a outras gerações. Hoje estamos nós aqui com estas chamas. Tenho a gratidão de ter essa chama acesa e a responsabilidade de também passar para outras gerações essa chama mais viva do que nunca. Então, gratidão a todos aqueles que, como alunos profissionais, famílias, a todas as cidades que recebem o nosso carisma, ou que foram tocados por este carisma e vivem a sua vida a partir deste toque de Deus, que passou por uma religiosa, por uma sala de aula, por uma catequese, por um encontro jovem. Então, é ter o coração em júbilo, em gratidão a todos os portadores e portadoras deste carisma, mas também cheio de esperança para esses novos tempos, que este carisma continua, como bem disse Mariana, mais vivo e necessário do que nunca. E cada tempo pede a força e a dose própria daquele tempo para aquelas juventudes. Muito obrigado, irmã Patrícia. E a gente termina com as palavras da nossa superiora geral, que é Madre Agate hoje para a gente, né, irmã Eulália Maria. Eu também sou fruto do carisma, né? Eu também sou ex-aluna do querido Santa Sofia. E para mim, assim, recordar o Santa Sofia é recordar aquelas irmãs que foram testemunhas deste carisma e aqueles educadores cristãos que também educavam com as irmãs, não é? As alunas naquela época, que deixaram marcas profundas em nosso coração. Então, também, hoje é um dia de agradecer, nesse período, esses 202 anos, a todas essas irmãs que foram esse testemunho vivo do coração de Madre Agate, que passaram pelas gerações todas, né? Como diz o hino, gerações que passaram por ti, o hino do Colégio Damas, né? Então, essas gerações que passaram, que foram também tocadas, foram amadas, foram também semeadas no coração, foram também aguadas como plantas para que pudessem florescer. Agradecer a todas as irmãs e também, hoje, na atualidade, né, também pedir a Deus essa fidelidade a cada uma de nós, para que nós que estamos vivendo essa geração, né, a geração que vivemos o bicentenário, mas que continuamos, de podermos também levar esse carisma a outras gerações, para que ele não seja uma chama que se apaga, não é? Mas uma chama que se reacende cada dia, né? Que possamos completar daqui a 208 anos, né? Também 400 anos. Então, que essas que estão hoje aqui, elas possam também se inspirar em Madre Agate, se inspirar em todas aquelas, né, que também já passaram e hoje, na atualidade, nós queremos também levar em frente esse carisma, né, para que a chama do carisma ela continue, né, acesa, borbulhante, ela possa levar para todos os lugares esse lindo e belíssimo carisma de consagrar-nos a Deus e sacrificar-nos inteiramente a serviço da juventude, em toda parte onde possamos cooperar na propagação da glória de Deus, encarnar a face atual desse Cristo educador, tão necessário para o nosso mundo de hoje. Esse Cristo que acolhe, esse Cristo que é manso, esse Cristo que dá esperança, esse Cristo que olha para o outro, que respeita, não é? Então, possamos nós todas, religiosos e leigos, aqueles que abraçam a nossa missão, que estão nas nossas unidades escolares, que estão conosco nas paróquias, nos centros sociais, possam também abraçar e ser essa presença de Jesus no meio das crianças, dos adolescentes, dos jovens e também dos adultos. Que lindo! Terminamos aí com chave de ouro. Obrigado, irmã Eulália. Obrigado, irmã Patrícia. Obrigado, Mariana. Obrigado a você que acompanhou o Relicário. Nós abrimos o nosso Relicário apresentando as nossas riquezas da fé
vocês puderam conhecer um pouquinho mais sobre a nossa fundadora Madre Agathe Verhelli, agora serva de Deus, conhecer a história do nosso instituto, falamos das comunidades inseridas, novas vocações, o nosso carisma atual, falamos sobre o futuro. Então esse foi o nosso relicário. Se você gostou, curta, compartilhe e continue acompanhando as redes sociais das Religiosas da Instrução Cristã, no Instagram, no nosso YouTube, porque esse é só o começo desse projeto do Relicário. Vamos ter muitos outros programas aí pela frente. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. E se você deseja, se inspirou por este projeto de vida, entre em contato conosco, estamos aqui esperando por você. É isso mesmo, irmã Patrícia. Precisamos de novas religiosas. Desde o documentário eu disse que a minha nova missão agora é conseguir novas religiosas para o Instituto. Então, se você se sente tocada por esse carisma, nos procure aí no nosso Instagram, acesse o nosso site, institutoric.org.br, para poder conhecer um pouquinho mais do nosso carisma. Deus abençoe e até a próxima.